Boa tarde, eu sou mãe Jacira da Oxum. Eu tenho minha casa aqui bem simplesinha, faz 10 anos, mas que eu incorporo, faz muito tempo. Eu me desenvolvi aos 7 anos, através da minha mãe, que é a mãe de santo, mamãe Dalina, né? E ela foi a pioneira de São José do Rio Preto, daqui, ela que fundou aqui. E ela era espírita, assim, ela não foi desenvolvida por ninguém. Os orixás dela chegaram e foram dando orientações a ela, e ela montou sua casa e através disso introduziu os filhos também, né, que são 10 filhos, né? E eu e meu irmão Miano desenvolvemos aos 7 anos. Né? Aos 7 anos de idade a gente já incorporava. E as primeiras entidades que a gente incorporou foi caboclo. Foi o caboclo que eu incorporo a cabocla Indaiá e o meu irmão Miano, caboclo Odunaiá. Mas isso foi os primeiros, depois vieram outros, né? E com o passar do tempo, aos 12 anos, a minha mãe só fez uma obrigação para nós, foi numa cachoeira, né? Nós não somos feitos no candomblé, nós somos da Umbanda, né? E depois a minha mãe veio falecer e o meu irmão Miano ficou como pai de santo do terreiro, mas nós sempre trabalhamos juntos, né? Agora, aos 10 anos para cá que eu tenho a minha casa, mas é para atendimento mais simples. Toda vez que tinha trabalho, a gente trabalhava sempre junto. E agora, infelizmente, há um mês e pouco, ele se foi, né? Mas deixou, tanto ele como minha mãe, deixou muito, muito, muito ensinamento. O Miano, ele revolucionou a Umbanda em São José do Rio Preto. Ele colocou muita, muita coisa para sair daquela coisa mais pesada, né? Ele introduziu a música nos trabalhos, ele introduziu aquele que diz, o descarrego, muita coisa que ele que implantou aqui. E eu sigo os ensinamentos da minha mãe, né, que faleceu muito cedo, aos 51 anos, né, mas ela trabalhava desde os 16, e também eu e minha mãe sempre juntos, e assim que ela faleceu, ele deu continuidade. Olha, para nós, o caboclo, eles eram os nativos da terra, né? Os nativos, né? E tudo que eles fazem assim, as curas, os benzimentos, os descarregos, e tudo isso eles faziam através dos cantos, dos toques de tambores, né? Eles tinham o pajé, que era o mais velho, que dava ensinamento de remédios, de tudo. E para nós, a gente pegou eles passaram isso para nós através de espiritual. Os caboclos que a gente incorpora é o espírito que vem e eles passam isso para as pessoas que vêm à procura de uma caridade, de um benzimento, né? E para nós é muito, muito importante, porque tudo que a gente faz através dos índios, que para nós agora é caboclo, mas eram os índios, né? É através do que eles faziam, de ervas, benzimentos, passe, e dá muita orientação para as pessoas, né? Então, para nós é o caboclo. O caboclo, para nós, seria o chefe do terreiro, que dá o início de um trabalho, de uma cura, aí através dele que vem as outras linhas. O que é o caboclo na vida da senhora? Para mim é tudo. Dentro da Umbanda é o orixá-chefe, né? Através dele
que a gente tem os ensinamentos de como proceder dentro de um trabalho, de uma gira de caboclo. Aprendeu tudo com caboclo. Mas tem outras linhas. Sim. Mas para nós a principal é o caboclo. Aí em segundo vem os preto velho. Mas tem baiano, tem o cigano, tem o herê, tem a gira de boiadeiro, tem marinheiro. Então são várias linhas. Mas o início principal é caboclo. Ele que dá a orientação principal do que a gente deve seguir, como a gente deve ser. Terreiro União Espírita de Umbanda Cacique da Mata Virgem. Tudo começou com Tudo começou com os encantados da mata. Tudo. E minha mãe recebia o cacique da Mata Virgem. Muito bom. Olha, e já existia há muito tempo atrás a incorporação, os trabalhos, tudo. Mas foi através de um caboclo, que a gente chama de caboclo sete encruzilhado, que se introduziu a Umbanda como uma religião. E isso foi por volta de 1908, 1909, mais ou menos. Não que não haveria antes, que sempre houve há muito tempo, mas foi através dele que a Umbanda se tornou uma religião. E através deles que foram formando as casas, que são infinitas e infinitas casas que temos pelo Brasil afora. Então, eu gostaria de, falar para vocês como tudo começou. Minha mãe tinha os 16 anos e ela ficou cega durante 3 anos, mas cega de não enxergar nada, de ser puxada pela mão, né? E um certo dia, né, meu pai chegou e tinha o meu irmão pequeno, e ela estava sentada num banco e conversando. Para eles, eram conversas estranhas, porque eles não entendiam bem. Ela sentada e não entendia o que ela falava. Mas foi até que meu pai entendeu que era uma preta velha, e ela ensinou remédio para ele. E meu pai conhecia muita raiz. Então ela vinha e falava os remédios, e ele foi como ele tinha que fazer, como que era, e que ela tinha que trabalhar. Se ela começasse a trabalhar, que ela ia se curar, e através daqueles remédios também. E foi assim que ela começou, que aí ela curou, voltou a enxergar normal, e aí ela não parou mais de incorporar e trabalhar. Então, para ela batalhou muito, ela foi através de todos os orixás que foram, eles fizeram muita cura, mas muita cura mesmo. Coisas que se contar ninguém acredita. As curas que o caboclo, o cacique da Mata Virgem e a preta velha dela, que era a mãe Candinga. Então eles fizeram muita cura. E aí foi a gente introduzindo os filhos e a gente deu continuidade. Assim, como eu mencionei para vocês que a primeira entidade que veio e deu iniciação à minha mãe, né, foi uma preta velha, né, e depois vieram os outros. Eu trabalho com a preta velha Mãe Benta, e a Mãe Benta faz muita cura, né. E quando eu incorporo os filhos de santo, tem o Jeff, que é meu pai pequeno, fica em volta dela, que ela conta histórias, assim, muito de quando ela tinha o quilombo. E ela ensina muito remédio. Tem uma menina que anota todos os remédios para que serve, coisa. E ela faz benzimento, e os trabalhos dela é feito perto de uma fogueira e com um pilão, né? E ela tomava conta de um quilombo, então ela é Mãe Benta dos 7 quilombos, né? Mas na realidade ela comenta que tinha mais de 700 quilombos. Por que os quilombos? Os preto velho são entidades assim que são escravos. Não é a palavra, eles não são escravos. Foram negros que foram escravizados, né? Então a gente fala, ele era um escravo. Não, foram negros que foram escravizados, né? E eles foram muito judiados. Então, quando eles ficavam mais velhos, eles iam se reunindo. E através, fazendo
orações, remédio, porque eles não tinham outra cura. Então, o que eles tinham, eles usavam ervas para fazer as curas dos outros que eram muito judiados. Por isso que a gente fala que ele sempre vem curvado. Por quê? Porque esses eram os que eles já deixavam, para que não, como usavam o termo, não serviam para mais para os trabalhos escravos, né? Mas eles se divertiam e faziam também a cura, por isso que eu ligo como caboclo, porque eles também usavam os tambores, as ervas, o rosário para fazer cura, as cantigas deles, né? Então eu falo assim, por que pretos velhos? Porque eram negros, escravizados, judiados e que ficaram velhos e através desses velhos tinham tempo para trabalhar e fazer cura dos outros, né? E assim ficou como os pretos velhos, mas é através, eu acho que eles trabalham numa mesma linha de caboclo, né? Só que eram os negros mais velhos que faziam cura dos outros. E eles tinham muita paciência, eles tinham muita história, eles curavam, às vezes, a pessoa com problema, então chegavam neles, não tinha como fazer. Então chegava até eles, para eles passar o que eles sabiam. Hoje a gente fala, é um ensinamento, é um passo, é uma oração, mas eles passavam para aquela pessoa o que ele passou a vida toda, né? Ensinando eles como que eles tinham que se conduzir para seguir em frente. A fé deles era de todos, né? Tanto dos índios também, dos caboclos, mas os pretos velhos muito mais ainda, que eles imploravam e pediam pela sua liberdade, né? É muito mais forte o sofrimento deles, né? Então, e é através deles que agora nós continuamos fazendo curas, benzimentos, com muita fé e com muito amor. Ela usa bastante o guiné, o cachimbo, o pilão, né? E a fogueira, que ela faz questão de ter a fogueira, que ela trabalha em volta da fogueira, gosta de tomar um vinho, e ela sempre diz que o vinho dela não era de uva. Era do que, Jeff? Outro dia eu falei para você. Jambolão. Jambolão. Eles apanhavam o jambolão no mato e faziam o seu próprio vinho, porque não tinha uva. Né? Não tinha uva. Né? Então, muitos preto velho aderiram ao café. E outros o vinho, porque era o vinho que eles mesmos faziam, que era da fruta jambolão. E ela sempre comenta que ela conseguiu contar a idade dela até 110, depois ela esqueceu. Como eu disse, né, que eu me desenvolvi aos 7 anos, com 14, com 12. Aí quando eu tinha uns 14 anos mais ou menos, a minha mãe estava no local de trabalho, e eu estava com ela, e saíram as pessoas que ela estava benzendo. Aí ela falou assim, Jacira, vem aqui que eu vou te ensinar a benzer. Eu falei, de jeito nenhum, não quero isso para minha vida, não. Não, mãe, não quero. Ela só falou, tudo bem, o que tem que ser, será. Ela só disse isso, tudo bem, o que tem que ser, será. Né? Tá bom, passou. Aí quando ela faleceu, passou, acho que um mês mais ou menos, um pouco mais. Chegou uma senhora com uma criança. E falou, eu queria benzer. Eu falei, olha, eu sinto muito, mas minha mãe faleceu. Ela falou, eu sei, mas eu vim benzer. Eu falei, não tem quem benzer. Ela falou, não, a senhora que vai benzer. É no meu sonho, mandaram eu vir aqui que a senhora ia me curar minha filha. Eu falei, a pessoa deve estar enganada. Eu sonhei, a sua mãe que mandou eu vir aqui. Eu falei, pronto, agora acabou. Agora você já está sonhando com a minha mãe. Ela falou, eu conheço a dona Idalina, foi ela que mandou, vim aqui que você ia benzer. Insistiu. Aí eu olhei do lado, tinha um vaso com guiné. Eu catei o guiné e falei, tá bom, eu curo essa criança. A criança curou. E aí
Ela voltou depois de 3 dias, falou, minha filha sarou, minha filha acabou a febre, acabou não sei o quê. Aí trouxe outro, e hoje sou mãe de santo e benzedeira. Ah, tá bom, me manda teu nome. Não, só através do nome, pode estar onde for. Através do nome da pessoa. Você já, né? Passou por isso. Já benzeu a Cris já. Nossa, tava ruim. É a Cris, já veio que benzeu. Morava ali. Então é isso. Ah, tá bom, me manda teu nome. Não, só através do nome, pode estar onde for. Através do nome da pessoa. Você já, né? Passou por isso. Já benzeu a Cris já. Nossa, tava ruim. É a Cris, já veio que benzeu. Morava ali. Então é isso. Eu sei que é assim. Eu não vou dizer para as pessoas, não, a Umbanda, a nossa religião, só faz o bem. Não. Você pode ter certeza que não, porque se não tivesse quem fizesse o mal, não tinha quem fizesse o bem. Mas nós fomos ensinados, lá pela minha mãe, a praticar o bem e a caridade. E assim nós conseguimos sobreviver, vencer e amar a nossa religião através disso. Então, é o que eu faço, o bem e a caridade. Obrigada. Tudo que está dentro do meu alcance, pode ter certeza que vem até mim e eu estou disposta a fazer. Muito obrigada. Obrigada mesmo.